Vai começar a gravar? Uhul, começou. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física aqui do Inácio Monteiro 3, né? Vamos aí dar início, né? Nossa aula hoje será em duas etapas, tá? Primeiro, a devolutiva do formulário e a continuidade dos princípios de treinamento físico, tá? Então, vamos aqui compartilhar a telinha. Vamos iniciar, então. Então, Educação Física, terceiros anos, primeiro bimestre, tá? Lembrando que na nossa próxima live já iniciaremos o segundo bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Devolutiva do nosso formulário. A questão foi, sabemos que o princípio de treinamento, ele é importante, né? Porque através dele, os indivíduos conseguem atingir as metas para ter condicionamento físico e aptidão física. A partir disso, era para que vocês definissem com as próprias palavras os princípios de individualidade biológica, né? Porque, assim, até então, nas aulas passadas, a gente tinha definido que era treinamento físico, né? O que era esse princípio de treinamento físico? O princípio de treinamento físico nada mais é que uma metodologia para que cada pessoa ela consiga atingir de forma eficiente, né, o condicionamento físico que ela deseja, né, em relação ao corpo dela. E partindo disso, a gente sabe que existem alguns princípios desse treinamento físico. Um deles é individualidade biológica. Pensando nisso, quem pode me responder, definir com suas palavras o que é individualidade biológica? Vai lá, ou no chat ou no áudio. Vai lá, valendo! Vai lá, gente, vocês estão aí? A aula começou! Vai lá, quem pode dar a definição de individualidade biológica, por favor, segundo as suas palavras? Vocês estão aí? Já começou a gravar? Vocês estão aí? É a estrutura biológica única de cada indivíduo. Muito bem, né? O que é de cada indivíduo, é a peculiaridade de cada indivíduo, a individualidade. Ou seja, um dos princípios do treinamento físico é que eu não posso me comparar a outro indivíduo, porque eu sou única, né? Então, assim, quando eu penso nessa definição, eu tenho que entender que cada indivíduo, ele é único, né? Então, por exemplo, o que eu passo para uma pessoa, toda a classe de exercício vai funcionar para aquela pessoa, né? E se for uma outra pessoa, já não vai ser o mesmo resultado, independente, até se forem gêmeos, no caso, tá? Então, o princípio da individualidade biológica é isso. É um princípio de treino que vai funcionar apenas para aquela pessoa, né? As especificidades e cuidados dela, tá? Alguma dúvida, gente, daí? Então, né, precisamos aí do estímulo, tudo bonitinho, para que a gente tenha aí efetivamente a questão do princípio de individualidade biológica. Só para lembrar, vou até acessar o outro slide, para a gente lembrar aqui, né? Então, quando a gente pensava na individualidade biológica, o que vai acontecer? O ser humano, cada ser humano possui o quê? Possui um corpo único, né? Uma estrutura única, uma formação física única, própria, individual, certo? Então, assim, quando a gente pensa em melhorar esse condicionamento físico dessa pessoa, isso vai depender das necessidades individuais que ela realiza, vai depender das demandas fisiológicas, de como o organismo dela funciona, e daí a gente tem a individualidade biológica, certo? Então, vamos lá. Então, essa não estava difícil, né? Então, vamos lá. Próxima. Deixa eu pegar aqui. Aí. Vamos lá. Aí, o princípio da adaptação. Quem pode falar um pouquinho dessa aí para mim, por favor? Por que eu escolhi essa imagem, inclusive? Alguém faz ideia? Quem quer falar sobre? Por que eu coloquei essa imagem para ser o princípio da adaptação? E, por favor, alguém pode falar, descrever como é que é o princípio da adaptação? Vamos lá. Anotando aqui quem está participando, gente. Vamos lá, ou no chat, ou no áudio, vai lá. Ó, a Keren falou aqui, vamos lá. Vou falar em voz alta o que a Keren acabou de falar lá no chat, tá? Adaptação fisiológica, psicológica de cada indivíduo ao ser inserido numa nova rotina, né? Em palavras mais fáceis, né? Não, o que acontece?
que é esse princípio de adaptação? É a capacidade que o indivíduo tem de se adequar a novas rotinas. Pensando em exercício físico, é uma adaptação, né? Uma reestruturação de uma nova rotina para que o exercício comece a ser feito fazendo parte da vida dele, né? Dani, pode falar. Então, professora, até tomando como base o que a Keren falou, né? E aí tem na imagem que ele tá carregando um animal assim com menos peso e depois com mais peso, né? Porque o corpo se adapta e aí até ocorre o estresse, né? E aí ele vai Exatamente. se adaptando para aguentar coisas maiores, né? De maior peso. Perfeito, Dani. Tanto é que aqui, eu não sei se vocês conseguiram perceber, aqui eu peguei uma imagem de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, né? Quem nunca estudou sobre esses 12 trabalhos de Hércules na disciplina de filosofia ou de sociologia, né? Principalmente de filosofia, né? Então aqui, por que eu escolhi essa imagem? Justamente por conta disso. Mostra que, assim, ele tá mais novo, mais jovem, né? Com um índice de massa corpórea diferente e tá com bezerro menor, né? E depois ele vai o quê? Ele vai aumentando a massa muscular, vai ocorrendo a hipertrofia muscular, o aumento dessas fibras musculares, e ele consegue, né, levantar mais peso. Você vê que, assim, é um bezerro, é um touro jovem, até um touro adulto, né? Aqui eu vou ler também as definições da galera, para que vocês vejam também o que o pessoal colocou aqui. A Yasmin colocou que, assim, é quando o organismo está adaptado, né? E há um equilíbrio entre os processos de síntese e degradação. Gente, primeira pergunta, vocês sabem o que é síntese e a degradação? São situação, quando eu falo em síntese e degradação, eu estou falando da questão metabólica, tá? Metabólica do organismo, tá? A Jenny escreveu assim, quanto mais, né, dependendo da estrutura que você tem no seu corpo, você consegue aumentar mais, né? Então, assim, quando a gente fala da síntese e da degradação, é as quebras metabólicas do nosso organismo, tá? Então, no caso da adaptação, o nosso corpo ele é capaz de se reestruturar, para que a gente consiga, né, que, por exemplo, pensando numa capacidade física, aqui de ser forte. Então, o que eu vou fazer para ser mais forte? Eu vou fazer exercícios, vou fazer treinos, vou me adaptar a esses treinos e vou aumentar minha massa muscular. Tá? Então, o princípio de adaptação, ele é isso, é você se adaptar, se reorganizar a novas rotinas de exercício físico. E é por conta da adaptação que você vai conseguir aí atingir alguns dos seus objetivos, né? Em relação à aparência física, aptidão física, até se for um conceito estético pelo qual você precisa exercitar o seu corpo. É claro que assim, a gente não pode esquecer que mesmo tendo os princípios de treinamento físico, eles são base para que a gente realize exercício físico. Lembra daquela diferença entre atividade física e exercício físico? Lembrando, atividade física é tudo aquilo que meu corpo ele está em repouso, ele vai se movimentar, ou seja, o gasto calórico que é feito quando eu me movimento é maior do que quando eu faço quando eu estou em repouso. Quando eu penso em exercício físico, e aí entra o princípio de treinamento físico, o meu gasto energético é maior, entretanto, há uma organização, né? Para quê? Para o condicionamento físico, para a aptidão física, né? Tanto é para o bem-estar humano, para até fins estéticos, mas para o bem-estar do corpo, né? Então, o princípio de adaptação ele é super importante. Tanto é que, assim, pode ver, quando você inicia, né, esse processo de, vai lá, eu vou fazer musculação, o seu corpo, para o seu corpo se adaptar, ele precisa de uma rotina, senão não acontece, tá bom? E aí, quanto mais forte, né, você faz a comparação, quando você iniciou o seu treino e como você está agora, pensando em 2, 3 meses, você já vê a diferença. Logo, o seu corpo ele se adapta facilmente, tá bom? Então, tranquilinho aí, essa. E essa aqui, ó, você vê que eu escolhi uma charge, né? Aqui eu preciso que alguém fale, né? Abre o áudio aí e fale, explicando essa charge. Por que eu escolhi essa charge, né? Relacionado ao princípio da adaptação. Mas aí, o que eu pedi? Que alguém explicasse essa charge se baseando nos princípios tanto do treinamento físico como da adaptação e da individualidade biológica. Então, quem, por favor, pode explicar essa charge aí para mim, por favor? Falem aí. Porque cada um teve uma visão disso daí. Quando eu fui ler lá as respostas, cada um teve uma visão. Então, por favor, compartilhem. Alguém está tentando falar? Fala aí, gente. Professora, eu tinha colocado aqui que a Batata, a mulher, ela estava observando outras pessoas que é diferente dela nos cartazes, né?
E Sim, ela fica impressionada, ela tenta pensar naquilo para ela, naquela transformação que teve do antes e o depois. Só que com os princípios físicos, biológicos que a gente estudou aqui na educação física, a gente pode afirmar que ela não deve tomar isso para ela, né? Por conta que é tudo muito diferente, é tudo muito diferente. E cada um tem sua individualidade. E a gente estuda isso para poder detectar, né? Essa transformação não pode ser adepta para todos. Cada um tem o seu tipo. exatamente, falou tudo, Vitor. Ou seja, quando eu vou prescrever uma sequência de exercício físico para um indivíduo, eu preciso analisar a individualidade biológica dele, como é que é o metabolismo dele, como é que ele se alimenta, quanto tempo que ele dorme, qual é a carga horária de trabalho, como é que é o nível de estresse que ele tem, porque aí eu vou prescrever exercícios para atingir o objetivo que ele deseja, se é só uma questão de condicionamento físico ou se é uma condição estética, né? E daí, quando você vê a adaptação, você vê que mostra antes e depois, né? Então, a senhora Potator aí, né? E aí ela vê isso e realmente, o que a gente entende nessa charge, né? Tanto é que, assim, na próxima aula que nós tivermos, e vai ser prática, que eu já falei, né? Vai ter que todo mundo abrir a câmera, nós vamos fazendo alguns exercícios, né? Respeitando aí alguns princípios do treinamento físico, tá? Então, assim, Ah, o Dani, fica vermelho não, Dani, vai dar tudo certo, gato. Vai, tomara, vamos ver. Se for presencial, melhor ainda, né? E aí eu vou vê-los pessoalmente. A gente não vai poder se abraçar, mas a gente vai se ver pessoalmente, pelo menos, né? E não se esqueça, escola prática, roupa adequada, né? Que é um princípio, inclusive, de adaptação, né? A adaptação para utilizar a roupa correta para o exercício, né? Então, assim, é isso que significa essa questão no princípio da adaptação, né? Como ela é antes, você vê que mostra uma batata sem estar descascada e depois ela cortada como se fosse ser consumida, né? Antes e depois, ou seja, como as pessoas se preocupam, né, nessa questão? O que tem que estar bonito, né, para elas? Porque assim, a questão de beleza, de padrões de beleza, padrões de corpo é muito forte. Nós sabemos que isso não é real porque existem vários tipos aí de biotipos de corpos, né? Então eu não posso. Às vezes eu quero ter um corpo mas a estrutura do meu corpo é outra, não dá, né? Eu tenho, de repente, um corpo endomorfo e quero ter um corpo mesomorfo. Não tem condições. Eu posso até fazer exercício para ficar próximo, mas você sabe que o seu organismo ele é de um outro biotipo, tá bom? Então, Professora, pode falar, Vitor. eu pensei também que ali do cartaz seria um mesomorfo, que sofre bastante com o efeito sanfona, né? Sim, E a mulher poderia ser outro biotipo. Ela tá sim. querendo se adequar para um biotipo que não é o dela. Exatamente, é isso, você falou tudo, Vitor. É justamente isso que acontece. As pessoas elas querem o produto final do corpo deles, se baseando de repente em outros corpos que têm um metabolismo totalmente diferente. Então, é claro, o resultado não será no mesmo tempo, não vai ser da mesma forma, né? Então a gente tem que se adequar, tá bom? Aí a próxima pergunta aqui, o que é biotipo? Quem pode falar para mim? Pro, eu Fala. coloquei que biotipo, ele é o reflexo do princípio da individualidade biológica, que... Certo, Ai, meu Deus, peraí. Que ele é o reflexo fica de tranquilo. como o corpo ali funciona, só que dentro de 3 classificações. Perfeito. Muito bem. Quem mais colocou alguma coisa? Pode estar falando. Alguém Eu mais É, colocou? citei o metabolismo, a massa muscular e a constituição dos ossos, ô Kelly. Desculpa te cortar, Yasmin. Vamos lá, galera. Quem mais quer compartilhar? é o tipo físico dos seres humanos, professora, de cada pessoa. Excelente. Então, olha só, vocês conseguiram compreender que assim, o biotipo nada mais é que características de um corpo fisiológico, certo? E daí, assim, existem classificações, né? Porque assim, para eu analisar qual é o seu biotipo, eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar a estrutura metabólica desse organismo, eu tenho que ver quais são os alimentos que a pessoa tem, certo? E aí eu tenho que avaliar como é que é isso. Daí eu consigo caracterizar o que é o biotipo, tá? Isso é uma coisa interessante em relação à síntese e gradação, tá? Degradação. Calma aí, deixa eu voltar aqui que eu tirei a câmera, já voltei. Voltando. Então, olha só. Quando eu penso em biotipo, é considerada a questão da síntese e da degradação no organismo, no metabolismo. O que são esses termos de síntese e degradação? É como o metabolismo vai
se movimentando, né? Quando eu penso em síntese, é o quê? É a quebra de proteínas do nosso organismo. Como é que isso acontece? E a degradação são as quebras de algumas substâncias do nosso corpo, tá bom? Então, isso também eles conseguem relacionar qual é o nosso tipo, nosso biotipo. E aí, assim, a última parte da evolutiva, vocês tinham que escrever. Ô, Dani, fala, antes de ir para a próxima. Dani? Professora, tem gente pedindo para entrar. Falaram no chat. Então espere um pouquinho, eu vou lá deixar o povo entrar. Peraí. Só um instantinho. Pronto. É que o pessoal vai mandando mensagem, depois eu vou saindo, tá? Ah, a Lohane mandou. Lohane, você já tá na reunião, minha gata. Quem faz? Tá? Então, assim, peraí. Deixa eu só... Parei um pouquinho a apresentação. Rapidinho, já vou colocar. Então, olha só, gente. Em relação ao que é o biotipo, né? Ele vai ser relacionado a isso. Quando eu penso no biotipo das pessoas, vai ser classificado de acordo com... Quando a gente pensa em biotipo, é biotipo corporal, certo? Eita Deus, a Lohane... Gente, fala com a Lohane, já tá lá. Gente. Lohane, já te aceitei, mulher. Será que ela não conseguiu entrar? Lohane, isso tá entre nós. Deixa eu ver. Ah, caiu. Deixa eu ver, ó. Lolô. Ué? A Lohane caiu? Ah, a Lohane tá participando de novo. Pronto, Lohane chegou na bagaça. Agora sim. Então vamos lá, gente. Oi, Lohane. Pronto, entrei aqui. Então eu vou aqui compartilhar de novo com vocês a telinha, certo? Calma aí. Vamos lá. Então, Lohane, a gente está fazendo a devolutiva, a correção da devolutiva dos exercícios que eu passei, tá? Fica tranquila. Então, assim, o biotipo nada mais vai ser do que a forma física, né? Que o corpo do ser humano ele tem. E aí o que acontece? O que vai determinar esse meu biotipo físico? O que vai determinar vai ser o quê? O tipo dos meus ossos, como é que esses ossos são largos, são muito curtos, a massa muscular, né? A questão do metabolismo, se faz a síntese ou degrada, faz a síntese ou se não faz, né? A questão da rotina e do estresse. Então, isso vai ser o biotipo. E aí, o último exercício, ele estava falando sobre o quê? Estava falando sobre os corpos, como você tinha que definir cada um deles, né? Deixa eu aqui entrar. Ai, calma aí. Deixa eu partilhar a tela para vocês, eu já esqueci de partilhar. Tá, pera aqui. Apresentação, tela inteira. Vamos lá. Então, aí, ó, para complementar, a gente vai encerrar a devolutiva, né? Que nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Então, a última questão era essa aqui, né? As diferenças entre os corpos ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, tá? Pensando no ectomorfo, quem pode fazer a definição do ectomorfo, por favor? Quem pode falar ou escrever no chat? Vamos lá. Tô anotando aqui, viu, quem tá fazendo, ó. Tá tudo escrito em adinho. Tudo escrito aqui. Vamos lá, quem pode definir para mim o que é o biotipo ectomorfo? Vocês estão aí? Vocês estão aí? A Isabelle disse que são os sortudos. Sortudos, assim, é muito interessante que, assim, quem tem tendência a ser magrelo, né, para eles não veem dessa forma, né, eles não gostam de ser extremamente magros, né, eles até falam assim, sim, os músculos são finos e longos, exatamente, são os magros. E assim, quem tem esse organismo ectomorfo, né, que é um metabolismo extremamente rápido, é impressionante que assim, é ele que tem eles que sempre querem engordar, não sei para quê, né? O ectomorfo ele tem esse metabolismo extremamente rápido, né? Tanto é que o consumo de calorias precisa ser maior e o treino ele não pode, ele, se não tomar cuidado, ele nunca adquire massa muscular. Então, o treino tem que ser um pouco mais intenso e o consumo de nutrientes tem que ser maior para que esse ectomorfo ele consiga ganhar aí massa muscular, se for o desejo dessa pessoa, tá bom? E agora, quem pode falar para mim sobre o mesomorfo? São os capas do Batman.
O ectomorfo, ele tem uma extrema dificuldade, né? Pelo metabolismo dele ser muito rápido, né? É muito difícil ganhar massa muscular. E se ele não tiver uma rotina, ele perde a massa muscular muito rápido, né? Então, ele treina e aquilo nunca define. Mas tem que ser bem regradinho aí, se ele quer ser musculoso, né? Um organismo ectomorfo. E o mesomorfo, gente? Quem pode falar para mim? O mesomorfo é o mais equilibrado entre os dois, né? Enquanto o endomorfo, ele tem um metabolismo muito lento, produzindo muita gordura, e o ectomorfo muito rápido, sem ganhar peso, o mesomorfo está naquela meiota, ele ganha peso, perde peso, ganha massa, tá? Gente, valeu, Kaique. Vocês escrevendo no chat é engraçado, são uns gostosos. Ai, gente, chorei de rir agora. Olha só, os mesomorfos, na verdade, a gente tem que tomar um baita cuidado, porque assim, a galera que tem um corpo assim, né, esse biotipo, ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele comer demais ou se ele comer de menos, ele vai alterar o metabolismo dele. E se ele alterar o metabolismo dele, ele tende ao quê? A mudar muito rápido a estrutura do corpo dele, né? Então ele precisa de todos eles precisam de rotina, tá? Sim, Isabelle. Sim. Respondendo a sua pergunta do chat. Então, assim, muitos de nós, são mais aqui no Brasil, né? Essa mistura de raça e tal, nós temos esse corpo mesomorfo, né? É claro que, assim, tem gente que confunde, porque, assim, pensando na rotina que tem, ou seja, vocês que estão falando aí que vocês acreditam que o corpo de vocês tenha esse biotipo do mesomorfo, mas, assim, será que o metabolismo de vocês, será que é assim? Porque assim, o metabolismo do mesomorfo, ele é uma inconstância, né? Se você não tiver uma rotina de alimentação adequada, atividade física e sono, aí ela desequilibra. Por isso que eu tô perguntando, será que todos que me falam que tem esse corpo, esse biotipo, será que realmente é? Ou é só uma desestrutura na rotina de vocês, que vocês levam a pensar que é mesomorfo? Entende? Difícil, né? Então, mesomorfo é isso, geralmente é aquela galera que tende, né, já tem um corpo extremamente estruturado, né? Tem as pernas bem torneadas, né? Já possui, né? Nem faz muita coisa e já consegue adquirir massa muscular muito rápido. Mas se ele não tomar cuidado, ele também pode, assim, perder massa muscular rapidamente. Então, assim, precisa dos 3 biotipos, o mesomorfo tem que ficar mais atento, porque senão ele desequilibra o andar do metabolismo dele, né? E pensando na questão da elasticidade do músculo, da pele, né? A pele pode até tender a ter algumas estrias, né? A cuidar com celulite, né? Então não é tão fácil, apesar de ser fisicamente uma questão de padrão aqui no Brasil, chama mais atenção, mas o metabolismo de um mesomorfo, ele requer mais cuidado, tá? Porque ele tem uma predisposição para ser mais musculoso, mas aí você tem que tomar cuidado, porque tipo, qualquer coisa que ele fizer fora da rotina, ele altera o metabolismo. E alterar o metabolismo não é bom, porque pode causar um estresse que não é necessário pra gente, tá bom? E para encerrar, nós temos aí o endomorfo. Quem pode explicar aí o que é esse biotipo endomorfo? Como é que funciona? Tem um metabolismo, não tem um metabolismo acelerado, né? Isso, o E metabolismo é ele bem lento. demora para perder peso. É o que eu Exatamente. lembro. Não, mas é isso mesmo. O endomorfo ele vai ser isso. O biotipo dele ele tem uma facilidade para ganhar massa muscular nos membros inferiores, ou seja, quadris, coxas, acumulam gordura com mais facilidade. Eles apresentam um metabolismo bem mais lento, ou seja, eles nem podem se alimentar, né, de forma exagerada, porque aí tende a ir para uma questão de obesidade. Então tem que tomar muito cuidado quem tem um metabolismo endomorfo, porque esse metabolismo é um metabolismo mais lento, mais devagar. Então daí a importância de beber mais água, de ter uma rotina de exercício para gastar mais calorias e consumir menos calorias, tá? Senão pode ocorrer de adquirir a obesidade, tá bom? Então essa foi a nossa devolutiva dos formulários e a gente vai dar continuidade nos princípios, tá? Sim, Jennifer. Deixa eu só ler aqui. Fala, Patrick. Professora, com a idade o metabolismo começa a desacelerar. Como que fica essa mudança em cada um? Olha só, perfeita pergunta. O que acontece? Nós temos que entender que, assim, por exemplo, o metabolismo do ser humano, ele muda conforme a faixa etária, tá? Lembra aquela questão da individualidade biológica? Inclusive, individualidade metabólica.
tá? Então, assim, quando vocês são crianças, o metabolismo de uma criança é muito rápido. Pode ver que quando eu penso no recém-nascido, ele come assim no intervalo de horas muito curto, né? Ele come a cada 2, 3 horas, porque o metabolismo dele é extremamente rápido. E ele dorme muito, né? Porque o metabolismo dele é muito acelerado, né? Aí acontece, vocês chegam na fase adolescente. Na adolescência, o que está acontecendo com o corpo de vocês? Na adolescência, o Pedro. Na adolescência, esse metabolismo ele ainda está acelerado. Entretanto, ele começa a se adequar devido às produções dos hormônios da adolescência para a fase adulta. Nisso, a gente tem aí a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios que serão produzidos nas meninas, nas mulheres que têm ovário, certo? Né? Biologicamente falando, geneticamente falando. E nos homens, o que vai acontecer? Vai acontecer uma produção maior de testosterona. Nesse meio caminho, vocês estão na fase da adolescência, nessa transformação. E nisso, o metabolismo ele se adequa a essas produções de hormônios, tá? E aí vai ficando um pouco mais lento, porque precisa dar conta dos outros hormônios, tá? E aí o que acontece? Quando chega, geralmente quando a virada de década, então, por exemplo, eu cheguei aos 20 anos, meu metabolismo vai ficar mais devagar. Inclusive, aos 25 anos, o nosso metabolismo ele diminui a um ponto que, assim, ele não consegue mais produzir colágeno. E aí que surgem as linhas de expressões, começam a surgir a flacidez, tá? É claro que isso pode se antecipar dependendo da alimentação inadequada de cada indivíduo. Então, por exemplo, se as pessoas estão acostumadas a comer muito fast food, alimentos ricos em conservantes, ricos em sal, ricos em açúcar, rico em glicose, rico em sódio, isso vai alterar o ritmo do metabolismo, fazendo com que as pessoas se estressem e envelheçam mais rápido, tá? Então, o fator comida também vai ser um indicador do seu metabolismo ficar mais lento ou mais devagar. Então, quando eu falo que, sabe aquela história chata de mãe? Você tem que dormir cedo, você tem que se alimentar bem, dormir bem. São fatores que mantêm o metabolismo regulado, na frequência, no ritmo certo para o seu corpo. Quando você faz qualquer intervenção que ela vai chocar diretamente como é que o seu metabolismo vai funcionar, ou seja, essa quebra de proteínas, a síntese de absorção de nutrientes, que é o que acontece com o nosso metabolismo, ele vai ser alterado quando você não faz exercício, quando você não se alimenta direito. Por isso que eu bato tanto na tecla. Por isso, inclusive, que a educação física, ela é disciplina na matriz curricular, justamente para orientá-los a ter um padrão de vida com qualidade, né? Qualidade física, qualidade mental, porque é isso que o conhecimento da educação física ela vai proporcionar. Então, assim, além da idade que o metabolismo ele vai desacelerando por conta de dar conta dessas questões metabólicas que vão ocorrendo, né, com a produção de hormônios e tal, a alimentação, o sono e o exercício físico, eles também alteram ou aceleram ou não o nosso metabolismo. Ou seja, pessoas que não fazem exercício físico têm o metabolismo mais lento, fato, tá? Pessoas que não se alimentam direito e consomem muitos alimentos ricos em sódio, em açúcar e conservantes, eles fazem com que o metabolismo fique mais lento. Se eu não durmo direito, meu metabolismo fica sobrecarregado e fica mais lento. E acontece, depois dos 20, depois dos 30, 40, 50, 60, vai dando essas viradas de décadas, o organismo ele vai ficando mais lento. Por isso que, assim, existem, por exemplo, quando eu penso em uma mulher que ela vai entrar na menopausa, qual é a indicação? Tem que ser uma alimentação rica em quê? Rica em zinco, rica em soja, em biotina, né? Em colágeno, porque o nosso organismo não consegue mais produzir a mesma quantidade como antes. Inclusive, quando eu penso no colágeno, onde é que a gente vê que a gente está envelhecendo no rosto? Né? Porque começam a aparecer as minhas expressões, por exemplo, a professora Kelly tem aqui, como é que ele chama? O bigodinho chinês, de tanto sorrir, né? Já tô com 35 anos, né? 3 filhos, vida toda louca, né? As expressões aqui, na testa. Então, assim, cada vez que a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo ele vai ficando mais lento. E, assim, quando eu entendo qual é o meu biotipo, eu sei exatamente o que fazer para o meu metabolismo ficar equilibrado. Então, por exemplo, se eu tenho um biotipo endomorfo, que eu engordo com muita facilidade, e eu estou envelhecendo, eu preciso cada vez mais consumir um número menor de energias e manter o exercício, fazer mais exercício para ter esse equilíbrio, tá bom? Esclareci aí, Patrick? Ficou tranquilinho? Pareceu sim. Acho que muita gente entendeu aí porque que o metabolismo às vezes fica um tanto lento, né? E a gente vai dar continuidade. Professora, Pode falar. Quer? a minha mãe Calma aí, quer Lu, falar não sei o quê. Ela quer fazer uma pergunta. Pode Mas pode fazer. falar, fala, Kaique, fala o Kaique.
Tá, fala o Não, Kaique, pode depois primeiro. fala o Lohane. Primeiras damas, eu sou um cavaleiro. Ai, Tá que bom. Ganhou meu coração. ganhou. Professora, deixa eu perguntar. A Lohane estava perguntando para mim sobre que tipo é o meu corpo. Eu sou a terceira opção. Só que ela falou que é do umbigo para baixo. E quando você engorda o corpo todo, qual posição é essa? Então, né, nós mulheres, em forma específica, o que acontece? Se a gente tem um corpo endomorfo, que é aquele que tem o metabolismo mais lento, a mulher, o que acontece? A gente possui gordura onde? Nós temos gordura na região do abdômen, né? Porque assim, quando eu penso no endomorfo, no homem, a taxa de gordura vai estar do membro inferior para baixo, né? Isso é uma pessoa que não bebe, tá? Porque se é uma pessoa que consome bebida alcoólica, aí é uma outra linhagem, tá? Mas aí eu estou falando assim, quando você tem uma vida que você não bebe álcool, por exemplo, tá? Aí você tem um corpo endomorfo, ok. Seu metabolismo é mais lento. Nós, mulheres, o que acontece? A gente tem a tendência a acumular, a gente tem gordura onde? Nos seios, né? E na região do abdômen. Então, se a gente tem o nosso biotipo endomorfo e a gente consome mais calorias e faz menos exercícios, logo a gente tende a engordar também na região do abdômen e dos seios. Pode ver, quando a gente engorda, a barriga aumenta e os seios aumentam, né? Daí, mais uma orientação, né? Depois que a gente se torna mãe, a nossa vida fica uma correria. E aí a gente não dá atenção para nós como nós precisaríamos, né? Então a gente não dorme mais direito, a gente não se alimenta direito, a gente não consegue arrumar tempo para se exercitar. Nisso, vai se acumulando os danos e o metabolismo vai ficando cada vez mais lento, né? Tanto é que qual a orientação? Se nós temos um corpo endomorfo e eu estou com a região do abdômen um pouco maior, né, que está ficando inchado, e a região dos braços e dos seios, eu preciso o quê? Repensar na minha alimentação, dormir direito, procurar um profissional para adequar os exercícios para você. Entendeu, mãe? Entendi, sim. Valeu. Obrigadão. É que Eu que quando eu fui agradeço. para academia, o professor me jogou em barra, eu fiquei com muito braço, muita coxa, muita bunda, não sei, cresceu tudo, eu fiquei parecendo fisiculturista, aí eu parei de ir. Porque, assim, é aquilo que eu falo, a gente não pode ir em qualquer academia, porque, assim, a academia é um espaço que propicia uma infinidade de exercícios físicos. Só que, assim, o profissional que está lá, ele tem que analisar o seu biotipo. Então, assim, se ele passou uma sequência de exercício e você ficou grande onde você não queria ficar, você teve um aumento muscular onde você não queria, ele tinha que reavaliar, entendeu? E, de repente, passar para a senhora mais exercícios aeróbicos para que houvesse uma queima maior, né, de calorias no seu organismo, e assim, braços, né, porque assim, no membro superior, a senhora consegue ganhar muita massa, né, tanto é que assim, para ganhar muita massa assim, na verdade, não é nem o metabolismo endomorfo, é o mesomorfo, né, ou seja, você malhou, você cresceu aqui em cima também, e não era esse o seu objetivo, né, então assim, tem que rever, porque assim, não é só a musculação que tem que ser trabalhada, tem que ser trabalhada a musculação, o alongamento e exercícios aeróbicos, né, como dança, como zumba. Aí foi por isso que alterou a estrutura do seu corpo. Pode ver, se você retornar à academia, não indico essa, né? Porque se o cara cagou, né, indo, eu recomendo outro profissional de educação física, né? Mas pense nessas três. Se você for para um lugar que te oriente em fazer tanta musculação para fortalecer a musculatura do corpo, né? E também fazer exercício aeróbico, aí sim, você vai ver que assim, seu corpo vai estar torneado, só que ele não vai estar grande, entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Adorei a participação. Obrigada, viu? Vai lá, Kaique, fala, meu anjo. Kaique. O corpo vai perdendo, o metabolismo do corpo vai ficando mais lento. Calma aí, Kaique. Vixe, ficou tipo... Robocop. Fala. O Kaique, se não dá pra falar, você escreve, mano. Porque agora veio, tipo, ficou muito estranho. O robô Kaique voltou. Alguém sabe a pergunta do Kaique? Faz no chat. Eu acho que Ele vai conexão. reiniciar, professora. Sempre dá esse problema no microfone dele. Ah, entendi. Então pede. Faz a pergunta no chat, então. Tá? Mas aí vocês Voltou, entendem, gente? não? Olha só a importância de eu saber o biotipo da pessoa. Por isso a importância de eu analisar. Ó, o Kaique voltou.
Por isso que é importante o profissional de educação física, o personal trainer, ele analisar o seu biotipo. Ele tem que saber a sua vida inteira, o que você já comeu, como é que é a sua rotina, se você possui alguma doença, alguma limitação, algum procedimento cirúrgico, porque assim, você vê que assim, no caso da mãe da Lohane, eu não sei qual era o objetivo dela, mas vocês perceberam que não era ficar maior do que ela estava. E ela ganhou muita massa muscular, principalmente no membro superior, né? Então, vamos lá, Kai, qual é a sua pergunta? Virou robô? Virou. Ainda tá robô? Não, agora tá de boas, agora tá o Kaique mesmo. O corpo ele vai ficando com o metabolismo mais lento com a idade por conta da bioquímica também, né, porque quanto mais velho a gente vai ficando, menos água a gente absorve, aí tanto o anabolismo quanto o catabolismo não consegue fazer os seus processos de quebra e construção, não é? Sim, isso vai ficando muito mais lento. E depende também, como eu falei assim, não é só a questão fator biológico, não, tá? Questão estresse do dia a dia, a falta de rotina adequada, alimentação adequada, dormir nas horas certas, ter um momento de lazer, ter um momento de descanso, isso também vai alterar na questão da quebra, do metabolismo, do catabolismo, tá? Então, assim, o fator idade vai ser algo que vai pontuar, vai diminuir o metabolismo? Também. Só que o que mais vai prejudicar isso, além da idade, que vai alterar esse metabolismo ficar lento, é a questão da nossa rotina. A nossa rotina, ela arrebenta o nosso metabolismo, tá? Isso eu falando de pessoas que não têm nenhuma disfunção metabólica, sabe? Que não tem nenhuma doença. Se tem alguma doença, aí precisa fazer uma investigação específica para aquela pessoa. Que nem, por exemplo, uma pessoa que tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, né? Que é uma disfunção, uma produção inadequada do hormônio que é produzido na tireoide, né? A tireoide é um hormônio que fica assim, e esse hormônio da tireoide, ele regula o quê? Ele regula todo o metabolismo, se ele é lento, se ele é devagar. Quando ocorre a questão do hipertireoidismo, o organismo, a tireoide, ela produz tiroxina demais, ou seja, muitos hormônios tiroxinas, e vão alterar no metabolismo. Se há hipotireoidismo, vai produzir pouca tiroxina, que também vai alterar no organismo, tá? Tanto é que, assim, a questão do nanismo do gigantismo. O nanismo e o gigantismo são exemplos de metabolismo, ou seja, a pessoa, né, a tireoide, produziu de mais ou de menos. E aí a pessoa cresceu de mais ou cresceu de menos, tá? O Pedro tem gigantismo. Ele é ótimo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Sanadas as questões, vamos dar continuidade então aqui, tá bom? Aqui, a habilidade de hoje se mantém da aula passada, que é selecionar, né, interpretar e utilizar as informações e conhecimentos sobre os princípios do treinamento físico, que é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive com as perguntas, né? Então, continuando. Os princípios do treinamento, nós já tivemos aí a individualidade biológica, né? Ou seja, cada corpo tem a sua formação, a sua estrutura biológica que tem que ser analisado, né? Adaptação, que o seu organismo ele tem a capacidade aí de se adequar, né, a uma rotina de exercícios físicos, para que você tenha aí a sua aptidão física, o seu fortalecimento muscular, o seu condicionamento físico aí de acordo com o que você deseja. E agora nós vamos para a sobrecarga. Então vamos lá, quem pode ler? Porque vai ser a mesma pegada da outra aula. Vocês leem, eu explico. Então vamos lá, quem vai me dar o privilégio de ouvir a voz? Lembrando que, como sempre, vale nota. E eu anotei quem falou na aula passada, agora vamos para a aula de hoje. Vamos lá, quem vai me dar a honra de ler para mim? Princípio da sobrecarga. Princípio que é esse? Quem vai ler? Vai lá, Pedro, lê aí. Eu leio. Opa, vai lá. Tá no celular aqui, calma aí. Pode começar? Deixa eu só fechar a janela aqui, pra não fazer Isso, barulho. passa perfume, não esquece. Tá cagatão. Já tá perfumado, tava na escola, né? Uhul, cheiroso. Vai. Sobrecarga. O princípio da sobrecarga baseia-se em, após a aplicação de uma sobrecarga, o organismo necessita repor novamente a energia utilizada e reconstituir as estruturas desgastadas, para que na aplicação das sobrecargas posteriores, o organismo esteja pronto para receber um novo estímulo, com intensidade igual ou superior ao anterior aplicado. Dá um pause aí, Pedrinho. Primeira coisa, Thaís, beleza, eu entendi, fica de boa, tá? Que da outra vez você leu. Olha só que interessante essa questão do o vizinho com a furadeira, ótimo, sempre tem, gente. Olha só. Então, o princípio da sobrecarga, ele está baseado no quê? Na aplicação de uma carga, né? Por exemplo, de um objeto. Ou do que o organismo ele precisa para que a energia possa ser utilizada, né? E aí acontece, quando eu penso que assim, a gente tem o gasto calórico,
certo? Esse gasto calórico precisa ser reposto, né? Através da alimentação, né? E aí, assim, quando eu penso no nosso organismo, essa sobrecarga, ela precisa de quê? De um estímulo. Então, por exemplo, eu consigo pular corda por 1 minuto hoje, certo? Então, individualidade biológica, adaptação biológica. Aí a gente vai para a sobrecarga. Então, hoje, eu consegui pular por 1 minuto. Então, eu vou ficar uma semana pulando por 1 minuto, tá? E acontece, na segunda semana, eu vou pular por quanto? Por 2 minutos. Por quê? Vai ser um novo estímulo, porque vai ser mais tempo, tá? Então, a sobrecarga aqui, nesse exemplo que eu dei da corda, vai ser esse sentido. Qual seria a sobrecarga? Eu aumentei o tempo de pular corda. É claro, eu posso aumentar a intensidade de pular corda? Posso. Por exemplo, se eu já fiquei uma semana pulando corda por 1 minuto, a segunda semana eu vou pular por 2 minutos. Na terceira, eu já posso colocar um pezinho nas minhas panturrilhas, por exemplo, de meio quilo. E aí eu vou aumentando a sobrecarga. Percebe a diferença? Então, assim, a sobrecarga vai ser o princípio, né? Sim, ela é parecida com a adaptação. Ela tem como base a adaptação. Assim, um princípio não foge do outro. Tá, Carlos? Isso é muito interessante vocês se atentarem. Um princípio não foge do outro. Um princípio está interligado no outro. Por isso que, assim, o profissional de educação física, o personal trainer, ele é extremamente importante, porque ele precisa te orientar adequadamente para que você consiga atingir o seu objetivo em relação à estrutura do seu corpo, como você quer. Que ele fique definido, saudável, forte, esteticamente, você entendeu? Então, assim, a sobrecarga, ela vai funcionar no sentido de um novo estímulo, né? Tanto é que, assim, a intensidade, que nem eu falei para vocês, mas tem que manter isso. A sobrecarga, ela só vai funcionar se você ter essa rotina, né? Então, pular por uma semana, adaptação. Pular a partir de 2 semanas e aumentando o ritmo, eu vou tendo a sobrecarga. Só que, assim, sempre eu tenho que levar em consideração o que eu fiz antes. Então, na semana anterior foi 1 minuto. Na próxima semana, 2 minutos. Na próxima semana, 2 minutos, mas tem um pezinho. E aí eu vou sempre partindo do anterior para fazer um novo. E aí eu vou aumentando a minha sobrecarga. Entenderam? Ficou claro esse exemplo da corda? Então, só para retomar. Pensando na sobrecarga, no pular corda, tá? Que é um exercício aeróbico. Eu começo a pular com 1 minuto por uma semana. Logo, eu já tive aí adaptação. Ok. Partindo dessa adaptação, o que eu vou fazer? Se eu pulei por 1 minuto, agora eu vou pular por 2 minutos. Na mesma sequência. Na terceira semana, eu vou pular, eu posso aumentar a minha frequência ao pular a corda e eu posso colocar pezinho. Então, sempre a sobrecarga anterior, quando for a próxima, eu tenho que aumentar. Por isso, eu preciso ter essa sobrecarga, para não acontecer tantos desgastes, tá bom? Pedrinho, continua aí para nós. Segundo Tubino e Égidos. É Égidos? Isso. Tá. Égidos Abud Tubino, 1984, diz que os diferentes estímulos produzem diversos desgastes, que são repostos após o término do trabalho. E nisso podemos reconhecer a primeira reação de adaptação, pois o organismo é capaz de restituir sozinho as energias perdidas pelos diversos desgastes, e ainda preparar-se para uma carga de trabalho mais forte, chamando-se este fenômeno de assimilação compensatória. Dá um pause aí. Então, percebe? O nosso organismo, ele tem memória. Por isso que eu falei. Por isso a importância da adaptação e da rotina. Foi que nem o Carlos falou. Uma coisa está ligada na outra. Então, assim, eu não posso começar a treinar pular corda por 5 minutos com peso. Porque o seu organismo, ele não tem memória disso. Ele não vai reconhecer. Mas se eu fizer uma rotina, né, primeiro eu pulo corda por 1 minuto, depois eu pulo corda por 2 minutos, depois eu pulo corda aos 2 minutos com o pezinho, ele vai reconhecer, né, essa memória, e aí o nosso organismo já vai realizar todas as sínteses para que o metabolismo ele continue nessa frequência e consiga ter o resultado. Por isso a importância da sobrecarga, tá bom? Pode continuar lendo, meu lindo. Por isso que vai compensar, tá? Esse gasto. Ele já sabe o que vai gastar, ele acaba compensando, e aí você precisa de mais carga para que continue fazendo resultado no seu corpinho, tá bom? Vai lá. Assim sabemos? Assim, sabe-se que não só são reconduzidas as energias perdidas, como também são criadas maiores reservas de energia de trabalho. A primeira fase, isto é, a que recompõe
A que recompõe as energias perdidas chama-se período de restauração, o qual permite a chegada ao mesmo nível de energia anterior ao estímulo. Pode continuar? Pode continuar. A segunda fase é chamada de período de restauração ampliada, após o qual o organismo possuirá uma maior fonte de energia para novos estímulos. Então, assim, olha só que coisa louca. Ou seja, mais uma aprendizagem, né? Então, a gente sabe que o nosso metabolismo, ele pode se alterar de acordo com a nossa rotina, claro, levando em consideração o nosso biotipo, tá? O nosso organismo, ele é individual, ele é único, certo? O nosso organismo, ele é capaz de se adaptar. Quando eu penso em sobrecarga, o que vai acontecer? O meu nível de energia, ele começa a ser o quê? Ele vai se restaurando pela energia e ele vai ampliando para que tenha novos estímulos. Ou seja, uma vez que eu começo a fazer exercício, eu posso parar de fazer exercício, gente? Não posso. Por isso que, assim, muita gente, às vezes, é assim, faz todo aquele programa de exercício, atingiu a meta, para de se exercitar. O que acontece com o corpo? Ele volta tudo de novo. Porque acontece? Ele tem essa questão de memória, tá? Ou seja, essa questão da quebra proteica, né, do nosso metabolismo, essa restauração, os estímulos que são feitos, uma vez que você para de estimular, o seu organismo ele vai lembrar e ele vai voltar ao que era. Então, pode ver, por que tem muita gente que, por exemplo, se for o mesomorfo que vai para academia, se ele parar, o corpo dele não consegue lembrar. Mas se eu pensar no ectomorfo ou no endomorfo, se eles começam a fazer musculação, eles param do nada e não voltam, o corpo não volta. Já o mesomorfo tem essa vantagem. O biotipo do mesomorfo, a memória, né, essa restauração desses estímulos fica guardadinho de forma mais fácil no corpo do mesomorfo, diferente do ectomorfo e do endomorfo. E o tempo todo ele precisa manter essa rotina, não pode quebrar. Você entendeu? Porque é mais difícil. O ectomorfo, porque ele tem o metabolismo muito rápido, o endomorfo, porque ele tem o metabolismo muito lento. Então, se eles param de fazer musculação, por exemplo, do nada e não volta, o trabalho dos princípios de treinamento volta para o zero. Então, ele tem que fazer de novo a adaptação e não pode parar. Então, para eu pensar na sobrecarga, é isso. Eu reconduzir as energias que foram perdidas no exercício para que haja aumento dessa reserva no meu organismo, né, na síntese proteica do meu organismo, para que, assim, quanto maior a fonte de energia que o meu corpo recebe, que eu consumo, que eu faço exercício, mas ele se prepara para novos estímulos. Então, eu não posso parar de fazer exercício. Eles precisam ir aumentando cada vez mais. É claro, vai existir um limite? É claro, isso vai depender da sua idade biológica, vai depender todo o seu estresse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma vez que eu começo a fazer exercício, eu não posso parar bruscamente. Porque aí o meu organismo ele não entende. E aí o metabolismo ele pode dar uma regredida. Tá? Então, assim, esse período de restauração ampliada, ele vai ser assim, olha só, aqui eles falam de 2 fases, né? A primeira fase vai ser para recompor as energias que foram perdidas durante o exercício, né? Que é esse período de restauração, né? E depois, a segunda fase vai ser o quê? Essa restauração ampliada, ou seja, eu espero que o meu dono, né? Eu sou metabolista, eu espero que o meu dono faça mais exercício, porque eu reservei uma fonte de energia maior, mas isso só vai ser utilizado quando eu tiver mais estímulos para fazer mais exercício. Entenderam? Complexo, mas acho que ele vai entender, né? Então, de forma muito resumida, sobrecarga nada mais é do que a aplicação de exercícios que o nosso corpo necessita, né? E assim, para repor a energia que o nosso corpo tem. Então, a gente faz exercício, essa sobrecarga, ela repõe essa energia e ela aumenta a estrutura desgastada justamente para receber mais estímulos, mais energias e continuar se exercitando. Tá bom? Ficou claro para vocês, gente? Alguma dúvida? Porque ela é meio complexa, né? Porque até a adaptação estava tranquila, mas a sobrecarga. E aqui também eu peguei essa informação não foi a professora Kelly que fez, né? Isso aqui é segundo o Tubino e Êgidos, tá? Eu peguei de um artigo científico de esporte, tá? Princípio do treinamento físico para o esporte. Então, essa questão da sobrecarga. Por isso, nunca deixar de exercitar. Por isso que aumenta. Então, vocês entenderam? Vamos prosseguir aqui. Continuidade. Vamos lá, quem é o próximo a ler? Eu. Vai lá, gatinha. Lê, Yasmin. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Pode ir, pá. Não enxergo. Para Tubino, 1984, o principal da continuidade compreenderá sempre no treinamento em curso
uma sistematização de trabalho que não permita uma quebra de continuidade. Isto é, que eu mesmo apresente uma intervenção compacta de todas as variações interatura. É o quê? Pera. Interatuantes. Interatura. Isso. Ou seja, para se alcançar o objetivo, o treinamento não poderá ser interrompido. Vocês estão percebendo que um princípio depende do outro? A gente estava falando do que? De sobrecarga, certo? Né? Da importância da energia que precisa ser revitalizada, para ampliar, aí receber novos estímulos. O princípio da continuidade é isso, o exercício ele não pode ser interrompido, né? Quando fala dessa questão da interatuantes, é que assim, eu não posso perder a rotina. Então, por exemplo, se eu faço exercício, eu estou pulando corda todos os dias, e de repente eu passo a não pular mais corda, eu já quebro um princípio, porque não tem continuidade. Então, quando eu falo, quando a gente se programa a realizar exercício físico, tem que ter rotina. Se não tem rotina, não tem continuidade. Porque se não tem continuidade, não tem adaptação, não tem sobrecarga. Então, um princípio é fundamental para o outro, tá? Então, quando eu penso nesse princípio da continuidade, o que acontece? O treino, ele precisa ser sistemático, precisa ser periódico, precisa estabelecer essa rotina. Se são 3 vezes por semana, se são 4 vezes por semana, 2 horas. Então, isso tem que continuar, tá? E aí vai mudando, mas não pode parar. Então, assim, quando ele fala aqui que apresente uma intervenção compacta, de tudo que pode ocorrer dos exercícios, precisa continuar. Eu preciso fazer, não posso deixar de fazer. Pode ver, eu mesma, vocês ficam doloridos por fazer exercício. Eu fico dolorida se eu não fizer. Tá? Então, por exemplo, se às vezes eu fico mais de 2 semanas sem fazer exercício, gente, meu corpo dói. Por quê? Já se acostumou, ele tá esperando, né? O princípio da sobrecarga tá aí. Cadê? Eu acumulei energia, cadê que você não tá me estimulando a gastar energia? Como assim? Né? Então, essa questão do exercício, ela é muito pontual nesse sentido. Então, o treinamento ele não pode ser interrompido. Então, quando eu penso em fazer o treino, eu tenho que ter essa disciplina. Para que, assim, não ocorra essa quebra e eu sempre continue sistematizando a sequência de exercícios semanalmente, tá bom? Alguma dúvida, gente? Acho que esse é facinho, né? Tranquilinho. Deu para Próximo. entender, professora. Tranquilo. Deu para entender, né? Agora vamos lá, variabilidade. Quem vai ler aí para mim? Doutora, Pode ler, Kiki, vai lá. este princípio nos diz que quanto maior o tempo que você realiza o mesmo treino, menos eficiente ele fica. Não importa o quão bom seja o treino, ele deve ser executado por um curto período. Quando o indivíduo apresenta algum tipo de melhora, deve-se trocar o treino. Caso contrário, ele ficará estagnado e não alcançará seus objetivos. Continua? Vamos parar aqui. Então, olha só, olha a sacada da variabilidade. Então, assim, para eu iniciar, tem que ser pouco tempo, certo? Porque eu estou me adaptando. O que acontece? Quando a pessoa ela demonstra uma melhora, ou seja, ela já está respirando melhor, ela já não fica tão ofegante com aquela sequência de exercício, para não estagnar, o que ela precisa fazer? Ela precisa o quê? Aumentar. Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu vou usar o exemplo da corda novamente. Eu posso ficar pulando corda todo dia, apenas por 1 minuto? Porque acontece, aí fica estagnado, fica parado. E aí, exemplo, aí já não vai ser mais um exercício, vai ser uma atividade física. Eu só estou fazendo uma queima, mas o meu organismo precisa de mais, ele espera por mais, tá bom? Então, assim, quando a gente se acostuma a pular 1 minuto sem parar, o seu corpo já se adequou àquilo, você já adaptou, ele já entendeu a sobrecarga que é. E agora sim, ele precisa aumentar isso aí. Por isso, um processo, inclusive, da continuidade, para não estagnar. Então, acontece, eu não vou pular apenas 1 minuto, vou pular mais, tá? Porque o meu organismo já conseguiu se adaptar a isso, tá bom? Vai lá, pode continuar. A variabilidade do treino deve ser a base de toda periodização. Periodização deve-se, de maneira metódica e antecipada, programar as alterações do treino do indivíduo. A ciência já descreve muito bem os ganhos que existem em um sistema de treino de longa duração, superior a 24 semanas, quando ele utiliza-se deste princípio. Então, aqui, ó, quando eu penso nesse princípio de variabilidade,
eu vou dar um exemplo do atletismo, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá a modalidade dos 100 metros, né? Então, existe um treino. Então, assim, para esse treino, eu posso variar de um treino curto e de um treino longo, tá? Porque eu preciso que ele treine, vai lá, pensando em 24 semanas. 24 semanas há quantos meses? 6 meses, certo? Então, durante 6 meses, quando eu uso esse princípio, geralmente eu vou usar a variabilidade quando eu estou num alto nível de rendimento, tá? Competição. Porque eu estimulo o meu organismo a o quê? A ter ganhos, né, de longa duração no treino, ou seja, ele aumenta, ele melhora essa questão das alterações no meu corpo. Então, por exemplo, quando eu penso num velocista, 100 metros rasos, 200, 400, né, o que acontece? Existem treinos que serão curtos e existem treinos que serão longos. E aí ele vai alternando. Por isso, variabilidade. Vai variando a sequência de exercício. Mas isso aqui da variabilidade, eu vou aplicar muito pontual, principalmente para quem faz exercício de alto rendimento. De repente, por exemplo, isso se aplica para mim? Não. Porque a professora Kelly não quer ser atleta. Eu só quero manter o condicionamento físico. Então, de repente, a variabilidade para mim já não funciona. Eu preciso manter a adaptação, a continuidade. Mas eu não posso variar um dia para um treino curto, outro dia para um treino longo. A não ser que eu tenha um objetivo específico, como, de repente, uma competição que vai exigir de mim isso. Então, essa questão da variabilidade, eu preciso estudar, você vê, no mínimo 6 meses, né? Que aí pode-se usar esse princípio, né? Ou seja, em 6 meses eu vou fazer treinos de curto e a longo prazo. Curto e a longo prazo, justamente para que meu corpo ele se adeque a um novo estresse e numa competição de alto rendimento eu consiga render mais, tá? Então, esse de variabilidade, por exemplo, para manutenção de saúde já não é o adequado. Mas para uma competição de alto rendimento, aí sim ele cabe, tá bom? Ficou claro isso para vocês, gente? Tranquilinho? Sim. Boinho? Fechou. Então, vamos lá. Pode perguntar. Alguém perguntou, pode falar. Ixi, fugiu? Vamos lá. Volume e intensidade. Faltam só mais 2 para a gente poder encerrar aqui a nossa live, tá? Volume de intensidade. Esse eu vou ler para vocês. Bom, vamos lá. Princípio da interdependência, né? Ou seja, autonomia, né, no caso, de volume e intensidade. Baseia-se na relação. Pedro, eu não preciso de nota, meu anjo, eu sou a própria nota, gatinho. Então, Kelly, você lê para mim o próximo, tá bom? O último, você encerra, tá bom? Porque eu sei que vocês amam a minha voz, né, gente? Então, assim, vocês estão com saudade de mim, então vocês têm que ouvir minha voz. É isso. Então, vamos lá. O princípio da interdependência, volume e intensidade, baseia-se na relação volume e intensidade, tá? Eles são inversamente proporcionais. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, quando eleva-se o volume, se reduz a intensidade. De acordo com Dantas, podemos realizar uma sobrecarga no volume através da quilometragem percorrida, do número de repetições, da duração de trabalho e do número de séries, tá? Então, vamos lá. Quando eu penso em volume, eu tenho volume, eu tenho intensidade, certo? São princípios que são independentes, tá? Um do outro. Quando eu penso em volume, tá? O volume, se eu vou pensar no volume, né, volume de coisas, aumento de coisas, né, o que vai acontecer? A gente vai realizar uma sobrecarga através do que? Por exemplo, se eu corro 100 metros, eu vou correr 200 metros, né? Isso é quando aumenta a quilometragem. O número de repetições. Geralmente, para iniciante, nós fazemos quantas repetições? 3 repetições de 3 séries, tá? A duração, né? Então, por exemplo, quantas vezes eu vou fazer essas repetições de 3 séries? É por meia hora? É por 45 minutos? É por 1 hora? E o número das séries, né? Pode ser 3, 4, 5. Geralmente, eu vejo a galera trabalhando com números ímpares de repetições. Para principiantes, 3 repetições de 10, né? Por exemplo, eu vou fazer flexões. Então, serão 3 séries, né? De 10 flexões. E aí, eu vou aumentando isso. Então, isso que a gente chama de volume, tá? Agora, quando eu penso na intensidade, aí é outra coisa. Como que eu vou fazer essa intensidade? Aí muda, tá? Então, você vê, continuando aqui a leitura. Já a sobrecarga na intensidade, ela vai se dar através de peso utilizado. Então, por exemplo, essa flexão, né? São 3 séries de 10 flexões, sem aparelho nenhum. E, de repente, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar
uma tornozeleira, posso colocar um pezinho, eu posso alterar o ângulo no qual eu estou fazendo essa flexão, tá? Então, por exemplo, eu vou começar fazendo a flexão, pensando no volume, eu vou começar a fazer a flexão na parede. Lembra que a gente faz na adaptação na parede? Eu faço 10 flexões, 3 sessões de 10 flexões, certo? Quando eu penso na intensidade, vai ser o peso que eu vou fazer para isso. Então, por exemplo, na parede é um peso, né? É um ângulo diferente. Quando eu vou para o chão, que eu vou para 180 graus, a intensidade é diferente, né? E aí muda o peso, né? O peso, a velocidade e o ritmo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer... Lembra que vocês já fizeram para mim? Quem está comigo desde 2019? Quantas flexões vocês faziam em um minuto? Lembra disso? Vocês saíram morrendo? Foi difícil, Não não tem como foi? esquecer, né, professora? Então, Foi você vê que difícil. assim, eu trabalhei já esses princípios com vocês desde lá. A diferença é que agora eu estou nomeando e explicando para vocês. Por isso que eu passei lá antes. Falei assim, a gente vai usar. Muita gente sofreu, né, Pri? Porque não estava acostumado. Porque o quê? Porque não teve adaptação. Porque assim, se eu mantenho aquilo até hoje, se não tivesse pandemia, vocês estariam fazendo, tá? Vocês estariam extremamente, acostumados, tanto com o volume quanto com a intensidade. Porque eu só ia aumentar a intensidade, com certeza. Aumentar o ritmo, diminuir o tempo, tá? Então, assim, foi da hora. Principalmente a galera do movimento, né? Que sofreu mais do que os outros nesse sentido. Aí aqui, o que ele dá a definição? Que a sobrecarga na intensidade, ela vai se dar através do peso utilizado, da velocidade do ritmo e da redução dos intervalos da amplitude do movimento. Por isso que eu dei o exemplo da flexão. Quando você está fazendo a flexão na parede, é uma amplitude, é um ângulo. Existe aí um ritmo, uma velocidade diferente. Quando você vai para o chão que está 180 graus, a intensidade, o ritmo é outra. Inclusive, a redução do intervalo, né, ela aumenta um pouquinho, tá? Então, por questões de segurança, dá-se prioridade ao volume nas primeiras modificações do treino e só depois eleva-se a intensidade. Ou seja, quando eu penso nesse princípio, primeiro eu tenho que dar o volume, ou seja, eu tenho que adequar a pessoa à sobrecarga que ela vai ter. Ou seja, se for a questão de andar, aumentar progressivamente a intensidade do caminhar, primeiro andando, depois trotando, depois correndo, tá? Então aí, volume é isso. Andando, primeiro, se eu pensar no volume, eu tô andando, então eu ando, dou uma volta na quadra, depois eu dou 2 voltas na quadra, 3 voltas na quadra, isso é volume. Quando eu penso na intensidade, eu vou trotar nessa quadra, não mais andar, eu vou trotar nessa quadra, depois eu vou correr nessa quadra, essa é a intensidade. Então, percebe que, assim, primeiro eu tenho que fazer o volume acontecer, ou seja, eu aumento o perímetro, eu aumento o número de repetições, eu aumento as séries. E depois eu intensifico esse treinamento. Ou seja, eu diminuo o tempo da respiração, eu aumento o intervalo do movimento, eu aumento a velocidade, eu aumento o ritmo. Tá? Então, ficou claro isso? Volume, aumenta o percurso, aumenta o número de séries, e trabalha a questão das repetições que têm que ser feitas. Na intensidade, eu deixo eu aumento essas adequações, né? Ou seja, vai ser uma corrida com pezinho, vou aumentar a velocidade, vou aumentar o ritmo, tá bom? Então, volume e intensidade de banhas, deu para entender? Calma aí que o Patrick perguntou, calma aí, Patrick, deixa eu ver. O Patrick quer aumentar massa muscular. Faço exercício com um número maior de séries e abaixo o tempo de movimento dela? Exatamente. Por isso é aquilo. Esse é o princípio do volume e intensidade. Então, primeiro, você está lá, você está fazendo, vamos lá, bíceps, tá? Você está fazendo exercício de halteres. Elevação de bíceps, tá? Aí você começa a fazer exercício com um número maior de séries. Então, por exemplo, se você faz 3 séries de 10 movimentos de halteres, você vai fazer 20. E além de ser 3 séries, serão 5 séries. E você pode, inclusive, colocar um pezinho, Patrick. E é isso, seria o princípio de volume e intensidade. Tá bom? Ficou claro? Olha quanto que a gente aprende. Ainda dizem que a aula de educação física é só para esporte, né? Aí, ó, as aulas de lazer. Vai lá, Keren. Leia para nós, gatinha. Especificidade, que é o último. O princípio de especificidade... Eita! O princípio da especificidade está baseado na própria especificidade. Nossa Senhora, misericórdia. Especificidade. Ou seja, você deve treinar aquilo que quer melhorar. O treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva.
em termos de qualidade física intervenientes, proporcionalidade entre os sistemas energéticos participantes, segmento corporal utilizado e coordenação psicomotoras empregadas. Olha quanto termo técnico, né, gente? Porque, que nem eu falei para vocês, tudo isso aqui eu peguei a fonte que eu usei é de um artigo científico, por isso que as palavras são mais, como eu posso dizer, são palavras muito específicas, muito pontuais, uma linguagem muito técnica, tá? Em forma mais simples, a especificidade, ela vai trabalhar no que é individual para cada um. Então, pensando no exemplo do Patrick. O Patrick, ele quer ganhar massa muscular, certo, Patrick? Pensando nessa especificidade, o que vai acontecer? O preparador físico dele vai fazer de acordo com a performance que ele tem, com a qualidade física que ele apresenta, de acordo com o que ele deseja, como o metabolismo do Patrick funciona, como o sistema energético dele funciona, como que a estrutura do corpo dele, se é um corpo em triângulo, inteira, que a gente vai trabalhar isso depois, como que é a coordenação motora dele para poder melhorar, adaptar esse treino para ele, para que ele tenha massa muscular. Aí eu pergunto para você, Patrick, esse aumento de massa muscular é no membro superior, é no membro inferior? Dependendo de onde vai ter que, o seu treino vai ser direcionado especificamente para que você tenha esses treinos para que aumente essa massa muscular, por exemplo, só do membro superior, se você quiser, tá? Então, os requisitos, né, para esse princípio acontecer, ele vai ser baseado na particularidade de cada um, tá bom? Seria inferior, fechou. Tá? Então, você vê, pensando você viu, que isso é aqui em si, isso está sendo gravado, gente. Você vê, o Patrick, ele já não é um corpo endomorfo, porque o endomorfo, ele acumula gordura no membro inferior. Não é o caso do Patrick. O Patrick, ele ganha massa muscular, né? Que o Patrick, o perfil do corpo dele é de um ectomorfo, né? Ou seja, você tem que comer mais, né? E nunca deixar de fazer exercício físico, tá bom? Para você conseguir ganhar essa massa muscular nos membros inferiores. E aí a gente trabalha com o princípio da especificidade, da particularidade, da especificidade e de cada um de nós, tá bom? Então, meus anjos, por hoje era isso, tá? Aqui as referências bibliográficas, tá? Espero que vocês tenham aí adquirido um pouco mais de conhecimento. E assim, gente, maluco, eu li maluco ali no chat e falei. Então, ó, gente, é importante o exercício físico, tá? Não deixem de fazer. Atividade física todos os dias. Exercício físico é super importante, tá? Qualquer dúvida, a professora Kelly está no PV. Obrigada pela participação de todos, gente. Perguntas pode mandar lá no chat. Faça um post. Ô, gente, abre a câmera aí para eu tirar um print, gente. Eu nunca tiro o print de vocês. Abre a câmera aí, fica aí bonito, gente. Para a professora tirar uma foto. Ficar bonito, professora. Não, eu não consigo isso daí, professora. Será? Gente, é sério. Vamos, calma aí. Eu quero tirar uma foto de vocês, mano. Cadê? Ela que vem na edição. Na aula que vem, a gente tira foto, pode ser? Fechou. Na aula que vem, melhor. Tá bom, então, meus anjos. Obrigada, viu? Beijo.